Gustavo Gomes, eu faço fotografia de rua desde 2009, mais ou menos. Eu sou jornalista por formação, comecei a fotografar durante a faculdade, mas foi só em 2007, mais ou menos, que eu comprei uma câmera digital e comecei a fotografar mais ativamente. Eu não sabia bem o que fotografar no começo, fotografava de tudo, fazia longa exposição, foto noturna, qualquer coisa, até que em 2009 eu fiz um curso com o Carlos Moreira, que é um fotógrafo de rua que fotografa as ruas de São Paulo desde a década de 60, e aí que minha fotografia começou a mudar um pouco. A gente estudou bastante os clássicos da fotografia de rua, o AG, Kertész, Cartier-Bresson, no primeiro semestre. Depois no segundo semestre os caras de cor, que me influenciaram bastante, o Alex Webb, o Harry Gruyère, Picassov, e a partir daí eu comecei a ter uma consciência maior da história da fotografia, desses caras que são chamados meio fotógrafos de rua, né? Comecei a fotografar bastante, principalmente em São Paulo, que é onde eu morava, onde eu morei até o ano passado, e também na minha cidade natal, em Cássia, andando bastante por lá e fotografando mais como uma forma de conhecer as cidades, de andar por aí, de vagabundar, sair andando, do que pensando em documentar alguma coisa. Era mais uma forma meio de expressão pessoal e mais um passatempo. Sempre foi isso pra mim um pouco. Bom, fotografia street ou fotografia de rua basicamente qualquer foto tirada em lugar público, não necessariamente na rua, mas em qualquer lugar público, de forma espontânea. Pelo menos essa é a definição mais clássica, né? Mas até tem gente que conteste isso, tem fotografia de rua meio posada, ou também com a consciência de quem está sendo fotografado. O termo street é um termo meio moderno, fotografia de rua é um termo relativamente novo para uma prática que na verdade existe desde o século passado, na verdade desde o século XIX, com o francês Eugène Atget, que em Paris ele fotografava detalhes da arquitetura de Paris, que estava em transformação na época, com o intuito na verdade não de fazer fotografia de rua, nem de fazer uma fotografia artística, mas com o intuito de depois vender essas fotos para pintores. Fotos de detalhe arquitetônico, e aí esse tipo de fotografia consiste basicamente no cara sair andando e descobrindo a cidade, fotografando, foi evoluindo no século XX e tal, passou por nomes como Kertész, Cartier-Bresson e hoje está bem difundida, principalmente com internet e tal, tem muita gente fazendo, e até porque é uma forma bem acessível de fotografia, que todo mundo só precisa de uma câmera e poder andar pela cidade para poder fazer. Então é uma fotografia bem democrática e acessível. A fotografia de rua ela é mais um estilo do que qualquer foto tirada no espaço público. Por exemplo, você pode tirar foto de prédio e na verdade isso vai ser mais uma foto de arquitetura do que uma fotografia de rua, apesar de também estar no espaço público, né? Ela é mais esse estilo de tentar capturar coisas espontâneas que acontecem no nosso dia a dia, de capturar cenas do cotidiano que passariam despercebidas e que o fotógrafo está andando, está atento e captura. Então ela é mais um estilo do que qualquer foto feita num espaço público. Na verdade, eu não escolhi a fotografia de rua, né? Como eu disse, eu comprei uma câmera em 2007 e eu acho que fotografar na rua é meio que um caminho natural, para quem acaba de comprar uma câmera, né? Estava bastante empolgado com as possibilidades de fotografar em digital, de não ter um limite, né, de fotografia. E eu também tinha acabado de mudar para São Paulo, então eu tinha uma curiosidade sobre a cidade. Eu queria ir a lugares que eu nunca tinha ido e que eu não queria se não fosse para fotografar.
fotografar em tal lugar. Eu acabava descobrindo os atalhos da cidade, conhecendo bairros novos e sabendo que do centro eu chegava na Liberdade, em São Paulo, ali do centro eu chegava na Luzes. Enfim, comecei a conhecer a cidade e a fotografia e a câmera foram meio que um instrumento para me guiando nesse conhecimento e tal. Então, e as coisas foram, na verdade, fluindo naturalmente mais do que eu ter escolhido a fotografia de rua, assim. E também durante o curso do Carlos Moreira, que eu citei, aprendendo, conhecendo caras que tinham feito mais ou menos esse tipo de foto, eu comecei a me inspirar por esses caras e querer seguir mais ou menos a mesma trilha deles e, enfim, querer fazer fotos iguais às deles, e acho que foi por aí. Dificuldades de fotografar gente na rua, tem muita gente que fala que se sente um pouco travado ou intimidado quando começa, mas na verdade eu acho que desde que eu comecei eu sempre fui um pouco meio cara de pau, assim, eu não tive muito medo de fotografar estranhos na rua, não. E logo eu fui também desenvolvendo umas técnicas assim, que eu achava que as pessoas não estavam percebendo que estavam sendo fotografadas. Por exemplo, virar a câmera para um lado, enquadrar e aí bem na hora certa virar para a pessoa, para fotografar a pessoa, evitar olhar nos olhos das pessoas, olhar um pouco num ponto atrás das pessoas para que elas não pensassem que estavam sendo fotografadas, enfim. Eu acho que com a prática você acaba desenvolvendo várias maneiras de superar esse medo. Muita gente me pergunta se eu nunca apanhei, se eu nunca, enfim, passei dificuldades, ou se nunca ninguém correu atrás de mim, ou sofri violência com isso, e na verdade não, nunca acontece. Já faz aí uns 6 anos que eu fotografei, ainda bem, nunca passei por nada assim. Então é mais uma questão de superar o medo mesmo, de ser bem cara de pau e, enfim, lógico, ficar esperto, saber onde você pode fotografar ou não, saber compreender a pessoa que você está fotografando, ler se ela pode ter alguma reação violenta ou não. Mas isso, enfim, assim como enquadrar, como fotografar, como a prática em si, você vai desenvolvendo com o tempo. Talvez a maior dificuldade de fotografar pessoas nas ruas seja que você também não pode controlar a ação delas, né? Então você pode ter aquela foto em mente, a pessoa passando naquele tal lugar, debaixo daquela luz, mas na verdade o que acontece é totalmente inesperado. A pessoa desvia o caminho ou então não fica exatamente no quadro como você estava esperando. E isso é um dos desafios da fotografia de rua, então na verdade também é uma das graças da fotografia de rua, né? O inesperado é o que a foto nunca sai como você estava imaginando, às vezes sai até melhor e às vezes sai, enfim, não sai tão boa quanto você esperava. Bom, o que me faz atrás de algum lugar geralmente é a curiosidade. Eu mudei, por exemplo, me mudei para Brasília em agosto do ano passado e conhecia bem pouco da cidade, né? Morando no plano piloto eu só vi os bairros meio arborizados, meio calmos, residenciais, e às vezes passando de ônibus ou de carro, indo de algum lugar para outro, eu via que ali naquele bairro, em tal lugar, poderia ter um movimento de pessoas, ou a luz poderia ser interessante, ou a própria paisagem urbana poderia ter, sei lá, grafite, ou um espaço aberto que poderia ser legal fotografar. E geralmente é assim, eu me deparo com os lugares, os meus trajetos aí, indo para o trabalho, ou indo para algum outro lugar, e eu fico com aquilo em mente e falar, depois eu vou voltar lá, fotografar e tal. Acho que é mais ou menos por aí. Atenção nas ruas, em primeiro lugar, eu acho que é mais o espaço, assim, a luz que está incidindo nos lugares. Eu gosto de fotografar principalmente quando está amanhecendo ou no final de tarde, quando o sol está bem baixo, então isso dá umas cores bem quentes, as sombras ficam exageradas, dá um efeito meio dramático nas fotografias. E o que me chama a atenção é um cenário, às vezes é uma esquina que a luz está boa, que tá batendo e está iluminando a esquina de uma maneira interessante. As cores que tem nessa esquina, as cores no muro, algum grafite, alguma pichação. Geralmente, primeiro eu vejo esse cenário, e aí sim eu espero pelas pessoas passarem, ou então tem gente passando já, mas eu acho que a primeira coisa que me chama a atenção é mais a luz e as cores do
que eu posso extrair desse cenário. E depois também, enfim, lógico, às vezes eu vejo algum personagem interessante passando pelas ruas, eu tento ir atrás e tento ver se ele vai se encaixar em alguma situação interessante. Mas geralmente são mais os cenários e as formas e como eu posso explorar aquele cenário geometricamente, com as cores e com as formas que estão ali. Bom, a técnica na fotografia street, na verdade, ela é bem básica, né? É melhor até que você... O importante é você dominar a sua câmera, dominar a técnica, que na verdade, enfim, não tem muita técnica, geralmente pouca gente usa luz externa, então é mais um... Eu, por exemplo, gosto de usar o diafragma bem fechado, no f8 ou 11, e uma velocidade um pouco alta, porque aí eu esqueço um pouco da câmera e me concentro só em compor a cena. Então você acaba se focando mais na espontaneidade do que se preocupando com uma técnica, e acho que isso que é interessante, você acaba, enfim, podendo liberar mais o seu olhar, em vez de ficar preocupado em mexer o tempo inteiro na câmera, ou conferir o resultado. Isso de ficar olhando muito tempo para a câmera, eu já perdi várias fotos assim, e eu, enfim, acho que é um defeito aí, uma coisa para ser corrigida em quem está começando e tal. É você se concentrar mais no que está acontecendo e esquecer um pouco da câmera. Fotografia street, na verdade, ele não existe um pouco no Brasil, assim, né? Como é uma fotografia de coisas bem ordinárias e de um dia a dia que está muito presente, a fotografia street, na verdade, não é muito valorizada. Fora do Brasil, a gente costuma ver bastante fotógrafos que fazem reputação como fotógrafos de rua, e depois enfim, participam de campanhas publicitárias, fazem campanhas, por exemplo, para um celular que é bom para tirar fotos de rua, ou para uma câmera que está lançando. Recentemente a gente teve o fotógrafo australiano Jesse Marlov, que ele fez uma campanha da Leica Q, ou Leica Q, que está sendo lançada, mas no Brasil os fabricantes de câmera ainda não têm muito esse verbo. E editais e prêmios também, eles também não se preocupam muito, enfim, não tem um olhar muito voltado para fotografia de rua, não. Acho que o foco é mais a fotografia conceitual e uma fotografia que seja mais vendável também, tem uma coisa mais que não seja tão ordinária, porque a fotografia de rua lida muito com o que é mais banal, né, com o nosso dia a dia. Mas eu acho que a fotografia de rua ela tende a ganhar importância e valor com o passar dos anos. Se distancia um pouco do presente, ela pode começar a adquirir esse caráter de documento histórico e assim ela é valorizada, né? Isso costuma acontecer muito. Tem fotógrafos de rua como a Vivian Maier, que foi descoberta só recentemente, uma fotógrafa americana que fotografava na década de 50, Saul Leiter, que era um cara também que fazia fotografia de moda, mas fazia fotografia de rua e também só teve um trabalho meio autoral de rua descoberto nos anos 2000. E o próprio Carlos Moreira no Brasil, que também mais recentemente, só eu acho que em 2014, 2013, que ele foi ter um livro, uma monografia mais séria publicada com o trabalho dele. É um cara que fez fotografia de rua por 40 anos, mas no presente não tem muito mercado assim, de venda de print, ou de galeria, ou de trabalho para fotografia de rua. É você fazer um nome na fotografia de rua, o seu trabalho autoral começar a ser reconhecido e você começar a ser chamado para pautas por causa desse olhar seu. Geralmente os freelas que eu pego são nesse sentido, são pessoas que conheceram meu trabalho de rua, meu trabalho autoral e aí que acham que, enfim, que esse determinado olhar pode ficar legal em uma pauta ou em algum conteúdo editorial, mas não é para tudo que se encaixa. Na internet, como eu disse no
começo da entrevista, tem muita gente fazendo fotografia de rua, fotografia street, e meio que naturalmente esses grupos de fotógrafos similares, eles foram se organizando em coletivos, né? E hoje tem muitos coletivos aí na internet que são uma boa fonte de consulta aí para quem está começando. Eu faço parte, o primeiro deles foi o InPublic, inpublic.com, se não me engano, que reúne aí caras, na maior parte americanos e ingleses, já com alguma bagagem, fotógrafos às vezes com mais de 20, 30 anos de carreira, que tem um material bem consistente, e esse foi um dos primeiros. Um dos segundos que surgiu foi o Street Photographers, que eu faço parte até hoje mudou o nome para Vivo, mas se você procurar street-photographers.com, você vai achar o site, e reúne também fotógrafos do mundo todo. Tem mais um brasileiro que é o Fábio Costa, o Fagu. No Brasil a gente tem o Selva, que acho que foi o primeiro, que a gente formou em São Paulo, eu, o Drago, o Gustavo Morita, Rafael Matar, Gabriel Cabral, Léo Eloy, enfim, o Paulo Marinuzzi. São vários caras que já faziam fotografia de rua, que estavam fazendo em São Paulo, que também tiveram a ideia de se unir para fazer um coletivo. Também com a proposta de devolver a fotografia de rua para as ruas, né? O Selva tem bem essa ideia que é não só fotografar nas ruas, mas que depois pegar e fazer colagens e fazer intervenções em muros. E essa é uma coisa bem bacana e um diferencial do Selva. Tem um que chama Observe, que também é legal. Agora me fogem os nomes, ou alguns outros nomes, mas enfim, se vocês procurarem na internet por coletivos de foto de rua, um bom blog de referência é o blog do Eric Kim, Eric com C e Kim com K, e ali ele tem uma lista de referências aí também de coletivos, que é legal dar uma consultada para quem tá começando assim, tem bastante coisa boa lá com esses coletivos. Então. Obrigado aí por ter assistido ao vídeo, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco mais esse universo da fotografia de street, fotografia de rua. Eu sou o Gustavo Gomes, ou Gustavo Minas, meu site é gustavominas.com, também estou no Instagram e no Flickr como Gustavo Minas, e a gente se vê na iPhoto Ferro.